Olá, leitor do Página Brasil. Hoje o nosso entrevistado é o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, do MDB. Ministro, é uma dúvida e um tema que rodou muito aqui a população de Mato Grosso do Sul, e agora eu quero que o senhor esclareça para a nossa população. A não votação da reforma da Previdência é uma derrota do governo? É uma derrota do Brasil. Isso é uma derrota do Brasil, é uma derrota do governo, é uma derrota minha, é uma derrota de todos aqueles que têm a consciência, como eu tenho, de que o Brasil não se viabilizará de forma permanente, ou pelo menos robusta, sem que nós equacionemos e modifiquemos o nosso sistema previdenciário. Então, eu não vou tapar o sol com a peneira de que nós comemoramos, não. É uma situação que sentimos, mas todavia nós temos que trabalhar com a realidade. Na realidade, nós não tínhamos os votos e não tínhamos assim uma expectativa forte de conquistarmos esses votos ainda no mês de fevereiro. Isso faria que essa pauta se tornasse pauta interminável e outros problemas começaram a exigir também uma ação determinada do governo, no caso, destaco a questão da criminalidade, e acabou que a decisão de tirarmos essa discussão do Congresso e passarmos para os palanques, passarmos essa discussão para a eleição, é uma decisão correta. Por que o senhor acha que tem tanta gente contra a reforma da Previdência? Se de um lado o senhor, o presidente Michel Temer, falam que essa reforma é boa, que vai vir para o bem da população, por que tem tanta gente contra enrolando essa votação? Se diz gente na sociedade ou parlamentares? Parlamentares, principalmente. Parlamentares é o receio. É o receio de que um voto nesse momento que não deixa de exigir um pouco mais de disposição, que, digamos, acabaria exigindo que nós todos trabalhássemos um pouco mais. Não digo todos, porque muita gente se aposenta aos 65 anos. Claro. Mais de 60% dos brasileiros. Mas exigiria que talvez esses que têm um pouquinho mais de privilégio trabalhassem um pouco mais antes de se aposentar. Esse receio de que isso trouxesse um prejuízo eleitoral irrecuperável fez com que muitos, digamos, não se decidissem, né? Porque sabem que a reforma é necessária. Todos sabem. Só não sabe quem não está informado. E lá no Congresso todo mundo está informado. Então, esse receio nos atrapalhou. E não é comum uma mudança desse porte, dessa consistência num ano eleitoral. E isso atrapalhou e trouxe essa realidade. Então vamos discutir no palanque. Espero que isso seja discutido com verdade e que a população saiba separar o que é verdade e o que é mentira no que vai ser posto na campanha eleitoral. O senhor falou dos palanques. O que a população tem que prestar atenção nessas próximas eleições, já incluindo aí a reforma da Previdência, que o senhor falou que vai ser tema de palanque? Qual recado o senhor, o ministro, tem para a população nessas eleições de 2018? Deixa eu dizer o que eu penso. Hoje, quem é contra uma modificação na nossa Previdência que torne ela mais justa, igual o trabalhador da iniciativa privada, o trabalhador do setor público, com o mesmo sistema previdenciário, é porque ou está ainda desinformado, ou porque é contra o governo, ou porque está defendendo seus próprios interesses. Então, esses três segmentos. Nossa falha é que nós não conseguimos avançar na informação a ponto digamos, hoje eu diria para você que 50% da população ela é razoavelmente informada sobre essa questão da Previdência, não obstante todo o trabalho que nós tentamos empreender. Então, o que eu penso que o próximo palanque deve cuidar? Deve ser cuidada a verdade. Não acredite em mentira. Nós corremos o risco de que alguém se eleja mentindo que a reforma não é necessária e que, digamos, vencendo as eleições, tenha que fazê-la e vai ter que fazê-la. Não há como o próximo presidente não propor uma reforma da Previdência. Então, o Brasil, que hoje está inviabilizado, ele quebra. Então, o risco de que alguém se eleja mentindo é muito grande. Então, o que a gente quer é que a população busque a verdade. Muitas vezes a verdade não é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Muitas vezes a verdade é aquilo que nós precisamos ouvir. E essa diferenciação é
é que eu gostaria que todos nós fizéssemos nas próximas eleições. Não nos deixarmos enganar, esta é a principal tarefa do eleitor no próximo pleito, na minha humilde forma de ver as eleições. Acesse paginabrasil.com, uma empresa do Grupo Capital de Comunicação.